Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso curso sobre a Academia Duque Caxiense de Letras e Artes, 50 anos de história. E hoje, de uma maneira muito especial, eu tenho a oportunidade de conversar com meu xará, o Sidney Guerra. Sidney Guerra, ele ocupa a cadeira número 16, que tem como patrono Gilberto Freire. Sidney tem uma história incrível, tem uma formação ligada à área do direito, à área jurídica, mas ele mesmo vai falar sobre a sua história, que figura é essa que marca a vida jurídica não só de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, desse país e do mundo. Meus amigos, do mundo. Esse homem impacta em todos os lugares. E é uma grande honra poder dialogar hoje e fazer com que vocês conheçam a vida e a obra do acadêmico Sidney Guerra. Com vocês, Sidney por Sidney. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado, professor Sidney Oliveira, meu xará. Quero inicialmente aqui cumprimentar a todos e a todas, dar o nosso cordial bom dia, dizer da alegria de estar aqui contigo nessa manhã e te parabenizar não só por essa iniciativa, mas pelo belo trabalho que vem desenvolvendo à frente da nossa academia já há alguns anos. Então, o professor Sidney, ele é, de fato, uma locomotiva, né, que faz com que as coisas aconteçam, principalmente e, infelizmente, ainda numa cidade e num país, por que não dizer, que tem, de certo modo, negligenciado bastante com a cultura. Então, são pessoas abnegadas, né, como o Sidney, que realmente merecem todo o nosso carinho, a nossa admiração por esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, o seu convite, na verdade, para mim, é uma intimação, né? Eu peço desculpas, desde logo, por não estar paramentado como deveria, mas, em função da pandemia, eu até me encontro, nesse momento, fora da minha residência principal, no Rio de Janeiro, e o meu fardão e a medalha encontram-se lá. Então, hoje, por essa razão, peço já desde logo as minhas escusas, mas não poderia deixar de atender não só esse convite, mas a intimação do professor Sidney. Então, professor, meus parabéns, o meu carinho e o meu respeito aqui pelo belo trabalho desenvolvido à frente da academia. Eu estou aqui à disposição, né, para falar aquilo que eu naturalmente puder e souber nesse bate-papo, né, sobre a academia do Caxiense de Letras e Artes e um pouco também daquilo que nós estamos realizando ao longo desses últimos anos. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado pelas considerações. Fico muito lisonjeado, fico feliz de ouvir você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? E que sempre tive como um grande parceiro de trabalho, né? Que bom, muito obrigado. E nesse momento, Sidney, eu queria muito que você pudesse iniciar essa nossa conversa falando um pouco das suas origens. Quem é o Sidney? De onde nasceu o Sidney? Né, a sua infância, enfim, conta para nós aí esse ponto inicial da vida do Sidney Guerra. Muito bem. Eu nasci em Duque de Caxias. Eu sou duque caxiense. E nasci aí no bairro do 25 de Agosto, infelizmente numa maternidade que não mais existe, que cedeu espaço para um estacionamento, que é o que tem acontecido bastante, né, aí na cidade. Nós temos aí áreas completamente descaracterizadas, desconfiguradas ao longo dos anos. E, nesse particular, a maternidade que eu nasci hoje, como eu disse, ela cede espaço para um estacionamento. Eu nasci ali em frente ao Unigran Rio, né, praticamente, que era a maternidade Nossa Senhora Aparecida, né? E nasci ali e cresci ali. Eu que tive a oportunidade de viver ao longo de grande parte da minha vida em Duque de Caxias, morando especificamente ali na Rua General Câmara,
E essa casa de saúde, maternidade, ficava a talvez 200 metros, né, de onde eu morava. Eu morava ali na Rua General Câmara 49, no início, portanto, da rua, né? Próximo ali à antiga delegacia de polícia, 59ª DP, e foi ali que eu, então, vivi a minha infância e uma parte da minha juventude. E foi isso, né? E depois, naturalmente, mantenho ainda vínculos, né? Inclusive profissionais, afetivos com o município, né? Mas, em termos de origem, é isso, né? Então, foi aí em Duque de Caxias que efetivamente tudo começou. Os seus primeiros passos na escola, no mundo educacional, como é que foi isso, Cid? Bom, eu, naquela altura, eu estudei também num colégio que, infelizmente, também não mais existe, né? Eu estudei no Instituto Tinoco. Então, a minha formação geral, em termos de ensino fundamental, foi no Instituto Tinoco. E depois, quando já, na época, era o primeiro grau e segundo grau, né? Agora é ensino fundamental e ensino médio. Então, na época do meu segundo grau, hoje ensino médio, eu fui estudar no Colégio Baiense, lá no centro do Rio de Janeiro. E aí foi uma experiência também muito boa, porque eu tinha pretensões de dar sequência, como acabou acontecendo nos meus estudos. E, na oportunidade, ainda morava em Duque de Caxias, né? Então tinha que acordar às 5 horas da manhã e me deslocava para o ponto de ônibus para pegar o ônibus até o centro da cidade. Esse colégio, na ocasião, não sei se ele existe nos dias atuais, mas ele ficava ali bem no centro da cidade, perto da Maison de France. E aí eu pegava o ônibus e as aulas começavam às 7 horas, e assim foi, então, nesse período que envolveu o meu ensino médio, antigo segundo grau. Eu, naquele dado momento... Pois não, desculpe. Desculpe, pode falar. Não, então, aí você vai fazer o ensino médio fora de Caxias. Havia um motivo para isso? Quer dizer, por que a escolha dessa escola? Já havia uma visão para o futuro, para o mundo acadêmico? Naquele dado momento, ainda não. Ainda não tinha essa percepção do mundo acadêmico. Ao contrário, eu queria fazer prova, concurso para a academia militar. Então, eu era um jovem ainda de 14 anos de idade, e a minha proposta inicial era exatamente de ingressar para a academia militar. E a proposta exatamente de ter ido para uma escola, né, um curso, uma escola fora de Duque de Caxias, era exatamente porque naquela altura, e já se vão aí quase 40 anos, ainda não havia, naturalmente, a estrutura e a oferta de cursos, não é? Que pudessem ter um direcionamento para esse tipo de exame, que era muito concorrido. Na ocasião, nós tínhamos aí, do lado que eu morava, né, daí da 25, o Instituto Tinoco, que era uma escola de referência, né, dirigida pela professora Cássia Tinoco, uma educadora muito séria, né, muito conceituada, e, naturalmente, o Colégio Santo Antônio, que, inclusive, ainda hoje é uma das referências no município de Duque de Caxias. Então, basicamente, nós tínhamos aí essas duas escolas, claro, existiam outras, né? Mas, pelo menos assim que eu me lembro, enquanto criança, e pelo que eu interagia também com colegas, né? Inclusive nos cursos que eu fazia, na curso de inglês, na cultura inglesa, etc., basicamente eram esses dois colégios, né? Que eram tidos como, se é que eu posso chamar assim, os mais tradicionais, pelo menos nesse espaço da cidade. Então,
eu fui fazer a minha formação no Colégio Baiense e, naquela oportunidade, no primeiro momento, quando eu terminei o meu terceiro ano, ainda com 16 anos, eu prestei o exame para a Academia Dom João VI, Escola de Formação de Oficiais, e acabei ingressando como sendo mais jovem naquela oportunidade para a academia. Então, no primeiro momento, a minha ideia e formação ela foi de natureza militar. E aí eu permaneci na academia, um período muito difícil, né? Era regime internato, numa realidade diferente, inclusive, da que se apresenta nos dias atuais do Brasil. Devo enfatizar que, naquela altura, 1985 a 1987, nós ainda vivíamos sobre a égide não mais dos militares, mas ainda sobre uma ordem jurídica concebida sobre a doutrina militar, né? Porque nós tínhamos a vigência da Constituição de 1967, com a emenda constitucional de 69, e, na verdade, iniciava-se o processo de transição política, na medida em que o primeiro presidente que foi eleito, ainda de maneira indireta, né, e que assumiu o Estado brasileiro foi o Sarney, porque, na verdade, o presidente eleito foi o Tancredo, mas, como todos nós sabemos, o Tancredo morreu, e aí quem assumiu a presidência foi o Sarney. Então, a minha formação inaugural foi essa, dentro dessa conjuntura política, né, jurídica, que se apresentava ainda ao Estado brasileiro. Logo depois, então, quando eu terminei esse curso, eu resolvi, então, fazer administração de empresas. Então, a administração de empresas foi o meu segundo curso superior. E eu entendi que seria muito adequado, muito oportuno, exatamente em função também das minhas atividades profissionais à época, e foi uma experiência muito interessante, né? Foram 4 anos de faculdade de administração de empresas, mas, verdadeiramente, eu sempre tive uma inclinação, até por uma questão de natureza familiar, talvez, para o direito. Então, eu sempre quis fazer o direito, e tão logo eu terminei minha faculdade de administração, eu fui, então, realizar o meu terceiro curso de graduação, que foi o curso de Direito. E depois, então, que eu terminei o meu curso de Direito, aí eu quis, né, experimentar novas situações, e acabou, por final, ensejando uma grande transformação na minha vida pessoal e profissional, na medida em que eu acabei renunciando, coloquemos assim, a carreira que originariamente eu tinha escolhido, e abracei, ou fui abraçado, né, eu não sei exatamente, pelo direito. Então, em termos de formação geral, quanto à graduação, né, eu tive aí esses 3 momentos, até que depois, então, eu pudesse, né, mergulhar nos cursos de pós-graduação e consolidado a minha atividade profissional no mundo jurídico. E o que você acha que levou você a mergulhar mais nesse mundo jurídico? Quer dizer, você falou da influência da sua família, de um modo geral, mas assim, o que mais tocou esse Sidney a se envolver nessa área? De que maneira essa área toma aí a sua ideia, o seu sentimento, o seu coração? Por que caminhar nessa estrada do direito? Na verdade, quando eu resolvo, né, fazer o curso de Direito, como eu mencionei ainda há pouco, eu sempre me identifiquei bastante com a atividade jurídica, né? Mesmo no processo de formação, no período da Academia Militar, as minhas melhores notas, né, curiosamente, eram exatamente, né, nas disciplinas jurídicas. Então, eu sempre gostei muito do direito, e depois que eu terminei minha faculdade, eu, à época ainda como militar, não poderia naturalmente advogar, e eu comecei
a perceber uma necessidade de advogar. Então, eu queria advogar. Naquela altura também, eu que comecei, fazendo só um contraponto, ainda no período, né, que estava como militar, eu comecei a lecionar mais dentro dos cursos militares. E, nesse momento que eu termino a minha faculdade de Direito, e logo depois faço a minha primeira pós-graduação lato sensu, antes de fazer os cursos de estrito sensu, eu tive também a oportunidade de iniciar no magistério superior. Então, na verdade, embora eu me identificasse demais, né, com aquilo que eu havia escolhido inicialmente, na verdade, a farda ela começou a ficar pesada no sentido de que eu queria trocar a farda pelo terno e a gravata, né? Eu queria ter a oportunidade de advogar, eu queria ter a oportunidade de caminhar também na academia, e lá eu, por uma série de razões, eu teria uma grande dificuldade também de avançar, como, graças a Deus, eu pude ao longo da minha existência terrena. E, paralelo a isso, eu comecei também, sem entrar nos pormenores, porque acho que não é o caso aqui, pelo menos nessa conversa, né, com a academia, né, contigo e, portanto, com a academia, mas eu comecei também a identificar algumas situações que estavam frontalmente contrárias às percepções que eu tenho em relação à minha vida, né, e que acabou tornando uma marca registrada também do meu trabalho na academia, que foi na pesquisa e na defesa intransigente dos direitos humanos. Então, essa mudança ela foi necessária, ela foi importante, foi necessária. Devo dizer também que o período que estive realizando esta outra atividade profissional foi igualmente muito rica, igualmente importante. Deu para eu ter uma percepção alargada de outros aspectos, não é? E isso faz parte de um processo de crescimento e até mesmo de mudança que todos nós estamos sujeitos. Então, por isso que eu costumo dizer, né, e brincar, eu não sei se eu abracei o direito ou se ele me abraçou. E quando eu fiz verdadeiramente essa opção, é porque realmente já estava num ponto, eu tinha a plena convicção, a plena segurança e a plena maturidade que aquele momento havia de fato chegado. E aí nós implementamos, né, toda essa transformação em todos os aspectos, não só da minha vida pessoal, como também da minha vida profissional. Que maravilhoso, Sidney, saber que a temática dos direitos humanos é uma temática que mexeu com você, que, de alguma maneira, se é o que eu entendi, motivou você ainda mais a mergulhar profundo nessa carreira da questão jurídica, né? E aí, pensando num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, que ainda sofre muito com as suas disparidades sociais, onde as pessoas, a todo momento, são aviltadas, não têm os seus direitos, de fato, contemplados. É uma luta constante para que as pessoas sejam respeitadas, valorizadas e tenham uma vida mínima de dignidade, possam viver dignamente. Sim. Então, essa temática dos direitos humanos realmente ela é emocionante, porque mexe com quem está lidando diretamente com a questão jurídica, mas é emocionante porque envolve o humano diretamente. Então, Sim, quem se sente humano se sente, de fato, tocado por essa questão. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, quer dizer, com base nisso, quais foram assim as grandes causas que o Sidney Guerra, e esse nome, então, né, diante dessa temática que decidiu mergulhar, é bem interessante, né? Então, assim, quais as temáticas que esse homem, esse guerreiro decidiu lutar? Pois é, nesse momento de transição, né, é importante eu pontuar também um aspecto, né, que tem pertinência com um comentário que fiz ainda há pouco, né? Então, ainda
nesse primeiro momento, como mencionei, eu tive a oportunidade de iniciar como docente, né, do ensino superior, e eu debutei aí na Unigran Rio, né? Então, eu comecei como professor do curso de Direito em 1994 e tem um aspecto muito curioso, Cisne, porque o curso de Direito da Unigran Rio ele foi criado em 1994. Né? A primeira turma do curso de Direito data de agosto de 1994. E foi exatamente o momento que eu entro para o ensino superior na Unigran Rio, neste momento, né, em agosto de 1994. Então, inaugurou tudo, né? Inaugurou o Inaugurei tudo professor e e, o curso. exatamente, inaugurei a minha atividade docente no ensino superior e inaugurei o curso de Direito. Né? E, felizmente, pelo menos até hoje, né, dia 7 de maio, eu ainda continuo como professor do curso de Direito da Unigran Rio. Então, já se vão aí 27 anos, né, como professor do curso de Direito da Unigran Rio. E uma outra coisa que, para mim, particularmente, né, Cisne Guerra, fantástico, é que quem foi aluno do curso de Direito do campus do Duque de Caxias, porque existem outras unidades, né, que oferecem curso de Direito, mas quem foi aluno regular do curso de Direito do campus Duque de Caxias, obrigatoriamente foi meu aluno. Né? Por quê? Porque eu nunca me afastei da sala de aula, mesmo nos momentos que eu fui fazer cursos até fora do Brasil, eu procurava sempre compatibilizar minha agenda, mesmo no momento que eu fui agente político. Né? Então, esse é um detalhe importante que eu gostaria também de pontuar, que eu tenho muita alegria, né, também, enfim, de certo modo, colaborar não apenas com os profissionais do direito que se formaram, que passaram pela universidade, mas, de certo modo, também com as letras, e particularmente com as letras jurídicas do nosso município. Então, voltando agora à sua pergunta, nesse momento de transição em que eu inicio, né, verdadeiramente essa etapa nova na minha vida, como professor, acabou sendo antes, né? Uhum. Eu ainda fiquei 3 anos, 4, até que eu pudesse efetivamente sair e começar a advogar. E naquela oportunidade, Cisne, eu fui, então, fazer o meu mestrado em Direito. Né? Ainda, logo ao iniciar o magistério, eu fui fazer o meu mestrado em Direito. E a minha dissertação de mestrado, que eu tenho aqui, acabou sendo o meu primeiro livro. Que maravilha. Naquela oportunidade, eu me debrucei sobre um tema que era inédito, né? Praticamente aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, pelo que eu saiba, né? Eu fui o primeiro a tratar disso. E acabei tendo, assim, felizmente, muito sucesso, né? Na defesa da minha dissertação, com recomendação para publicação, grau máximo, aquela coisa toda, né, que você também conhece bem como professor e por ter também passado por isso, né? Uhum. E era ainda um jovem que praticamente estava ali começando sozinho, essa que é a verdade, mas eu tive a felicidade e a graça, né, de Deus de ter, como disse há pouco, esse reconhecimento do meu trabalho pela banca e a recomendação de publicação. E aí, naquela altura, a editora Renovar era uma editora extremamente prestigiada, né? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, e tinha uma coleção chamada Biblioteca de Teses, como você pode ver, né? Aqui, Uhum. Biblioteca de Teses. E esse foi a minha dissertação de mestrado, Uhum. que culminou, então, no meu primeiro livro, chamado A Liberdade de Imprensa e o Direito à Imagem, que envolve exatamente a colisão de direitos fundamentais, né? Porque, em determinados momentos,
embora a liberdade de imprensa, ela naturalmente esteja assegurada na Carta Magna, e a informação como sendo liberdades fundamentais para o exercício da atividade democrática, né, do país, mas nós temos também direitos que também são considerados fundamentais e que devem ser protegidos e salvaguardados, como a imprensa, que é a questão do direito à privacidade, que, neste caso em particular, eu tratei a questão da imagem. Por que eu estou te falando isso? Porque eu inicio, naquele dado momento, a minha atividade como advogado, atuando especificamente em situações que envolviam violações à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que são os chamados direitos de privacidade, não é? Que, enfim, pudessem ser vilipendiados por pessoas físicas e por pessoas jurídicas e, notadamente, aqui em relação também aos veículos de comunicação social. Então, naquele primeiro momento, quando então eu começava também a ter uma atuação não apenas como acadêmico, mas como também advogado, voltado a essa questão dos direitos fundamentais, portanto, voltado às questões relacionadas aos direitos humanos. Então, as minhas primeiras ações e, portanto, a atuação como advogado, essas ações envolveram especialmente casos como esse que eu acabei de identificar agora para você e, naturalmente, para todas as pessoas que estarão nos ouvindo no futuro. E você teve sucesso no resultado dessas ações? Sim, nós tivemos bastante sucesso e quando nós trabalhamos, Sidney, com direitos fundamentais, quando você faz, então, um recorte no plano doméstico, não é? Que é o que se apresentava naquele dado momento, ou numa perspectiva de direitos humanos, é extremamente gratificante, né? Porque, normalmente, quando você procura um advogado, é porque você, enfim, está passando por um problema, né? É diferente quando você procura um dentista ou um médico, né? Então, você faz lá. As mulheres, inclusive, são mais diligentes do que nós, não é? Mas todos nós, mais ou menos, num dado momento, precisamos fazer exames preventivos, né? Então, você faz lá os exames, você procura seu médico, você tem seu cardiologista, enfim. E dentista, a mesma coisa. O advogado, não. Ninguém procura o advogado. Raras são as pessoas, né, que têm um advogado, enfim, que faz um trabalho preventivo no dia a dia. Então, quando você procura um advogado, é quando você tem um problema. Por isso que eu costumo dizer, falo assim para as pessoas mais próximas, olha, você trate bem um advogado, porque esse é um profissional que, a exemplo do médico, um dia na sua vida você vai precisar, né? Todos nós vamos precisar um dia na vida. E quando você chega nesse momento, é porque você, enfim, está numa situação difícil, né? Contrária, às vezes contraditória, e principalmente quando você lida com situações muito delicadas como essa, né? Que todos nós estamos sujeitos. Então, por exemplo, não apenas nesse caso, mas falando desse caso, e cada dia mais nós estamos sujeitos a isso, né, Sidney? Porque nós podemos ter os nossos dados, isso acontece todo dia, né? Que são violados, são hackeados, mais do que nunca. Mais do que nunca. Então, você tem aí arquivos que são armazenados em nuvens, de repente você tem fotografias, contratos, vídeos, enfim, as mais diversas situações. E aí você tem pessoas, né, que utilizam desse expediente exatamente para, enfim, te chantagear, te denegrir, para te trazer um prejuízo.
Então, você trabalha numa perspectiva de grande fragilidade das pessoas. E quando você tem um resultado satisfatório, é muito gratificante, né? Não apenas como profissional, claro, mas como tendo essa possibilidade de, certo modo, coloquemos assim, restaurar, se é que eu posso dizer isso, porque em determinadas circunstâncias isso não é possível, o dano e o prejuízo ele é incomensurável, mas no sentido de restaurar a dignidade daquela pessoa que foi aviltada. Então, é muito gratificante, de fato, esse tipo de trabalho e essa oportunidade que tem sido conferida também para nós em relação a esse campo em particular. Um trabalho hercúleo, né? Acredito que é um trabalho bem difícil, hercúleo e revolucionário no sentido da transformação, né? Porque conseguir mostrar uma outra face de uma situação como essa, ou a verdadeira face, né? Então, realmente é um grande desafio. E, É de verdade. fato, ter o sucesso é regozijante, né? É verdade, Sidney. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, dentro dessa perspectiva, você foi avançando, né? Na sua área. Você falou Sim. que produziu o seu primeiro livro. Quais são as outras obras que de alguma maneira, assim, tocaram a vida desse professor, desse profissional, e que nasceram em forma de livro? Aí essa pergunta é difícil, né? Porque para quem tem essa felicidade, né, como você também tem, é uma pessoa extremamente produtiva, né, envolvida com tantas questões relacionadas às letras, às artes. É difícil porque para cada livro, né, é uma sensação diferente, né? A gente costuma dizer que se apresenta como se fosse verdadeiramente um novo filho, né? Então, ao longo desses anos, Sidney, eu, graças a Deus, né, em um trabalho duro, porque não é fácil, eu costumo dizer que não é nada fácil, né? Você ficar horas e horas, né, estudando, renunciando lazer, prazeres da vida, né, não é fácil. E que depois você precisa instrumentalizar todo esse teu pensamento naquilo que pode ser compartilhado com outras pessoas. Então, é uma atividade muito gratificante, porém muito dura, muito difícil. E, infelizmente, né, eu tenho certeza que essa também é a sua percepção, e foi, inclusive, o direcionamento que eu fiz no início da minha fala. Infelizmente, as letras, as artes, portanto, a cultura, num plano geral, no nosso país, ainda tem sido muito negligenciada. Existem valores, né, completamente distorcidos, deturpados, onde as pessoas acabam por potencializar situações que são, enfim, abomináveis, não é? Em detrimento do conhecimento, do saber e, por que não dizer, da libertação. Porque a cultura e o conhecimento ele liberta. Então, quando nós nos propusemos a realizar atividades como essas, nós não apenas estamos possibilitando essa mudança, essa transformação, mas digo essa libertação para nós próprios, mas também para todas as pessoas que estão propensas a isso, porque também tem que ter o interesse. Então, a cada livro, a cada momento que eu vivenciei nesses últimos 25 anos, não é? Que esse primeiro livro ele já contabiliza aí quase 25 anos, foram muitos trabalhos realizados, muitos livros. E essa semana, curiosamente, aconteceram dois fatos muito curiosos, porque na quarta-feira eu recebi os dois livros que eu publiquei nesse ano de 2021,
e eu até coloquei isso nas minhas redes sociais. Se porventura alguma pessoa que venha nos assistir, né, tenha, né, essa relação também em rede social, vai ver que não é história que eu estou contando aqui. Está chegando às mãos uma nova produção sua, um novo livro, um novo filho está nascendo. Nós teremos aí, né, no dia 17 de maio, às 19 horas, nós faremos o lançamento do livro. Naturalmente que, por conta da pandemia, tudo está sendo virtual. Faremos, então, no canal do YouTube, youtube.com/Sidney Guerra, um canal que eu criei agora, talvez há 2 meses, 1 mês e meio, enfim. E nós temos aí realizado uma série de atividades e faremos o lançamento desse livro também no canal no dia 17. Então, quando você me pergunta sobre os livros, é difícil, né? Porque eu tenho carinho, amor, né, por todos eles. Cada um deles, a seu turno, representou um determinado momento da minha vida acadêmica, profissional. Agora, se você me perguntar qual o livro que hoje é o mais vendido, né, aquele que é mais conhecido, eu vou dizer para você que é o curso que chegou agora essa semana. Como eu disse, eu recebi os 2 livros que eu publiquei agora em 2021. Esse aqui, que é o Direito Internacional Ambiental, né? Acabou de Perfeito. chegar. E esse aqui, que é o livro, né? que é o meu xodó, que é o curso de Direito Internacional Público. Ele é publicado pela editora Saraiva, está não sei se dá para ver aqui, na 13ª edição. Uau! Né? E ele é publicado pela editora mais prestigiada, coloquemos assim, maior editora jurídica do Brasil, né, que é a Saraiva, e hoje é o livro mais vendido de direito internacional público do Brasil. Então, esse livro eu tenho uma atenção especial por isso. E também um outro livro igualmente publicado pela editora Saraiva, que é o Curso de Direitos Humanos, um livro que também já está na 6ª edição, que é um dos mais vendidos do Brasil. Né? Então, esse aqui disputa, né, com outro livro de direitos humanos, e esse aqui, como eu disse, é o mais vendido na área. Esse é o vade-mecum do professor Sidney Ele Guerra. poderia ser assim chamado, né, como sendo a grande, né, referência atualmente no Brasil do direito internacional público. Então, por essas razões, eu tenho assim um carinho especial, coloquemos assim, mas todos, né, são muito importantes para mim. Esse que eu te mostrei ainda há pouco, da liberdade de imprensa, eu gosto muito, não apenas pela temática, mas por ter sido o primeiro, um livro que depois foi reeditado também. Enfim, cada um tem a sua importância para mim. Né? Você tocou em 2 pontos bem significativos, porque, a princípio, né, porque a gente está olhando a sua trajetória, então observa esse professor que está começando uma carreira, né, esse advogado que também está começando uma carreira e vai falar da questão desse direito humano numa perspectiva de liberdade, numa perspectiva de valorização também de uma privacidade. Enfim, aí agora, depois de mais de 60 publicações e um professor experienciado aí desde a década de 90 lecionando, e lá se vão aí pelo menos uns quase 30 anos, Verdade. e eu ouvi, vi, li agora você apresentando essas temáticas que circulam aí do direito humano internacional numa perspectiva global, digamos assim, e você fala também, traz a nós a questão ambiental. Então, são 2 questões fundamentais
para a nossa sobrevivência. Primeiro é pensar nesse direito humano internacional que vai além fronteiras. Aí a gente se remete, pelo menos eu começo a pensar no trabalho de Austrigésilo de Ataíde, que foi, né, a compilação de um momento crucial da nossa história pós Segunda Guerra Mundial, né, ao nascimento de uma ONU, né, e de um manifesto sobre direitos humanos, né, o Sim. primeiro manifesto a respeito dos direitos humanos. E hoje, crucialmente, tratando da questão ambiental, porque se a gente não pensar num mundo sistêmico, de fato, onde a ação de alguém num país estrangeiro pode impactar a nossa casa, porque está todo mundo interligado, não tem como manter a vida. E aí esse professor se debruça agora sobre isso? Sim. Eu tive assim um particular interesse, né? E como eu te falei, eu começo, né, na academia, coloquemos assim, jurídica, dentro dessa perspectiva mais doméstica, em que trabalhava no plano de colisão de direitos fundamentais, mas logo depois, quando eu inicio o meu doutorado, e também com algumas oportunidades que tive de realização de cursos fora do Brasil. Então, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito Internacional da Academia de Direito Internacional da Haia, que é a grande referência do direito internacional no mundo. O curso de Direito Internacional do Comitê Jurídico Interamericano, da OEA. Tive também a oportunidade de fazer cursos em algumas universidades europeias, como, por exemplo, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Santiago de Compostela, enfim. E aí eu fui tendo a oportunidade de ter uma compreensão no plano doutrinário, acadêmico, sobre as questões que envolviam direitos humanos, não apenas no plano doméstico, mas também no plano internacional. E veja como isso foi tão curioso, Cisne, porque eu começo como professor da Unigran Rio, como disse, como professor de Direito Constitucional e Administrativo, seguindo exatamente a minha formação original, né? Portanto, muito forte a questão do direito administrativo, que é uma matéria que eu gosto e atuo até os dias atuais também, né? Gosto muito. Acabei sendo, num dado momento, né? Veja como o futuro tem umas coisas assim curiosas. Acabei sendo depois secretário de administração do município de Duque de Caxias, isso é um detalhe muito curioso também. Mas eu tive, então, no ano de 1997, a primeira turma que eu lecionei na Unigran Rio, portanto, eu comecei a lecionar Direito Internacional na Unigran Rio, a primeira turma de Direito Internacional em 1997. Isso foi uma coisa impressionante, né? Porque logo depois, como eu dizia, eu tive algumas oportunidades, já mencionei aqui ainda há pouco, e comecei a ter uma leitura alargada também do direito, portanto, uma perspectiva internacional, priorizando os aspectos que já me tocavam desde antes e muito particularmente a partir daquele momento, que eram as questões relacionadas aos direitos humanos e ao meio ambiente, portanto, no direito ambiental. Isso levou exatamente um aprimoramento técnico, profissional, nesse campo, que é muito específico do direito. O direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional ambiental, que acabaram também por me levar, se você me permite aqui, a Claro. publicar alguns estudos. Esse aqui, ainda no ano de 2006,
Direito Internacional Ambiental, e depois nós demos sequência a esses estudos, como mostrei ainda há pouco para vocês, né? Esse livro que acabou de ser publicado, não é? Aham. 2021, mas o primeiro estudo sobre isso foi em 2006. E também nessa perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Olha que capa fantástica, Cisne. Linda, né? Nossa. Linda, né? Fantástica, né? Foi de um bom gosto, né? Lindíssima, né? Quem fez? Foi a própria editora. Isso aqui não foi ideia minha, não, mas eu achei essa capa assim muito fantástica, né? Emblemática, dentro Aham. dessa perspectiva, portanto, do direito internacional dos direitos humanos. Então, essas áreas acabaram por me impulsionar também na minha atividade profissional e quis depois o destino que veja como são as coisas, né? O meu orientador, né, de doutorado, que era uma referência no direito internacional no Brasil e no mundo, chamado Celso Albuquerque de Mello, ele teve uma morte precoce aos 65 anos, salvo engano, e abriu a vaga, né? Eu já era doutor, abriu a vaga para professor, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, como você sabe, é a maior universidade do Brasil. Sim. E eu, graças a Deus, tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar no concurso. Nossa. E hoje eu sou o professor titular dessa cadeira também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esta atividade, né, de investigação, de interesse, né, como pessoa, como jurista e como investigador, ela esteve e está muito presente na minha vida, né? E que vai reverberar exatamente numa atuação prática e efetiva, particularmente nesses campos. Então, nesse momento de transição, eu, graças a Deus, eu tive, então, essa oportunidade de, como eu costumo também dizer para os meus alunos, né, de identificar que existe mundo além do Brasil, que existe direito além daquilo que se apresenta no plano interno, né? Que é muito importante o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho, mas que existe um direito que ultrapassa os limites do Estado brasileiro e, portanto, o direito internacional. E aí eu fui buscando exatamente esse aprimoramento por aquilo que você acabou de dizer. Hoje, nós temos uma realidade que não contempla apenas aquilo que nós estamos inseridos agora aqui no Brasil. Hoje, nós nos tornamos, se assim podemos dizer, numa perspectiva kantiana, né, de natureza cosmopolita, né, cidadãos do mundo. Do mundo. Então, nós precisamos também ter uma percepção daquilo que se apresenta no plano jurídico também, naturalmente, fora dos limites do Estado Nacional. E isso influenciou bastante nessas minhas escolhas e estou muito feliz por isso, né, em relação àquilo que a gente tem conseguido produzir enquanto resultados e também, se assim podemos dizer, sem querer ser pretensioso, mas também no auxílio e, por que não dizer, na transformação de vidas de tantas pessoas, né? Então, isso realmente é um aspecto assim que eu acho muito importante e faz parte, portanto, também da minha história, né? Que maravilha, Sidney, ouvir você falar isso, porque, primeiro, que se você se sente feliz, a felicidade é de todos, né? Não tenha dúvida disso. E é tão interessante, né? Quando se faz alguma coisa apaixonadamente, quando se faz alguma coisa em que se sente pleno, essa plenitude, essa felicidade, essa paixão, ela se transmite pelos quatro cantos.
Porque Verdade. só em você me contar isso, nos contar isso, já gera em mim uma imensa felicidade de Que bom. saber que eu conheço alguém que realiza um trabalho que impacta o mundo. Então, eu não falei errado logo no início da minha fala, quando fui apresentá-lo, em que você, de fato, impacta não só Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, mas o mundo, né? Um trabalho de uma perspectiva global. Eu devo imaginar que você deva assim, ter dificuldade de dormir ultimamente com as questões ambientais do nosso país, né? Com as questões de desmantelamento das políticas ambientais do nosso país e também, assim, quando se fala dentro de uma perspectiva de direito internacional, né, dos direitos humanos internacionais, e quando a gente pensa na questão dos refugiados no mundo, né, no mundo inteiro. Meu amigo, estou impactado com tudo que estou ouvindo, feliz, felicíssimo em poder te ouvir. E queria te fazer uma pergunta. De que Sim. maneira esse Sidney Guerra, essa produção, esse educador, esse professor, enfim, como esse homem da área jurídica chega à Academia Duque Caxiense de Letras e Artes? Já se vão alguns bons anos, né? Na Aham, ocasião, logo depois que eu terminei o meu mestrado e publiquei esse meu primeiro livro, e o primeiro, a gente nunca esquece, né, Sidney? É uma coisa assim, ah, impressionante, né? Eu tenho fotos, naturalmente, desse momento, né, importante na minha vida, e eu fiz questão de fazer o lançamento desse primeiro livro em Duque de Caxias. Então, tiveram muitas pessoas, inclusive pessoas que naquela oportunidade faziam parte da academia e outras que não faziam, mas que depois passaram também a fazer parte da academia. Na época eu não era acadêmico ainda. Me recordo aqui, por exemplo, da academia, o que era então presidente, né, o professor Quixaba, que foi a pessoa que me convidou e abriram as vagas, né, uma espécie de edital, e nós submetemos as nossas credenciais naquela oportunidade. Então, já tinha alguns bons artigos publicados, né? Mas o livro era só esse que eu acabei de mostrar. E pessoas que depois vieram a integrar a academia, né, a posteriori. Por exemplo, de estalo, assim, eu lembro de duas pessoas muito queridas, né, que são nossos confrades e confreiras, Magali Machado, Antônio Joaquim Cunha, Vera Ponciano, Solange, enfim, de estalo, assim, eu lembro passando aqui esse aham. flash assim, na minha cabeça, né, já quase 25 anos atrás, e o lançamento foi na Unigran Rio, no shopping. Sim, gente, Nossa. mas tinha muita gente, né? Foi um momento assim muito bacana da minha vida profissional. Logo depois, eu tive a oportunidade, eu fiz uns 4 lançamentos ali no shopping, né, da Unigran Rio, e depois, então, eu falei, já chega, né? Agora já deu também, esse pessoal já está de saco cheio, que toda hora tem livro, então... E aí veio Demais. essa oportunidade. Eu acredito que eu tenha ingressado, eu, sinceramente, eu peço desculpas que agora eu não lembro exatamente o ano, Ah, mas provavelmente eu ingressei na academia, muito provavelmente, no ano de 1999, 2000, por aí. aham. E tivemos aí grandes momentos da academia, né, nesses anos, né, mais de 20 anos aí que eu faço parte da academia, como faz parte da vida, né, com alguns altos, alguns baixos, mas felizmente estamos todos aqui, com a graça de Deus.
E foi assim um momento assim muito interessante, né? Eu me recordo aqui um momento que também me marcou muito enquanto acadêmico, né? Foi na solenidade dos 40 anos da academia. Agora nós temos aí 53 anos, Isso. embora exista, né, esse comentário dos 50 anos, um pouquinho mais, que nos 40 anos tivemos uma grande solenidade lá na Câmara Municipal e eu fui escolhido pelos meus pares, né, como sendo o orador. Então foi um momento muito interessante, né? Ações relacionadas à cultura, né, no que tange aí a grandes personalidades que integraram, que integram, né, a nossa academia, Messias, né, que infelizmente já não está mais conosco, Penha, Marta, enfim, e tantos acadêmicos que passaram e que ainda vivenciam esta experiência. Então, a minha vinda foi exatamente nesse sentido que eu fiquei muito feliz, né? Porque eu ainda jovem, com 30 anos, né? Coisa que o vale, mais ou menos isso, 30 anos, 31, tive, então, a oportunidade de, naquele dado momento, quando, de certo modo, ainda estava no início da minha carreira como escritor, né? De ter tido a oportunidade de integrar uma associação, se é que podemos falar assim, que contou e que conta com pessoas tão incríveis, né, como a Atla. E como Duque Caxiense sou, ter tido essa oportunidade, para mim foi muito gratificante. Foi e é, né? Então, esse processo ele começou assim, Sidney, um pouco mais de 20 anos atrás. Meu amigo, é maravilhoso poder te ouvir, Sidney, sinceramente falando. Eu estou aqui me segurando, né? Porque eu estou muito emocionado mesmo de ouvir você falar, contar sua trajetória, que trajetória rica, maravilhosa, que produções, assim, é extraordinário poder saber que nós conhecemos alguém que realmente impacta a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida de que, de fato, aí, pela 13ª edição do seu Vadimeco, né, que, de fato, esse trabalho, não só esse, como todos os trabalhos, mexem com a vida das pessoas, fazem com que a gente possa refletir qual é o nosso papel, qual é a nossa missão nesse mundo, de que maneira que a minha atitude, a minha fala, o meu pensamento também pode reverberar na vida das pessoas, não só nessa nação onde nós estamos, mas reverberar mundo, como acontece hoje em dia, como Sim, aconteceu com a questão de vidas negras importam, não é verdade? Alguma coisa que aconteceu lá, mas que reverberou de uma forma impactante no mundo todo. E aí se começa a pensar e repensar sobre essas questões, no mínimo, de discriminação racial, étnica, de gênero, enfim, uma série de coisas que o mundo precisa a todo momento repensar para poder conviver. Uma coisa que, e no que tange à própria educação, quando a gente é provocado a pensar em projetos educacionais, na educação como um todo, aí eu lembro dos pilares da Unesco para a educação no século XXI, quando fala do aprender aprender a conhecer, a ser, fazer, e um dos mais difíceis, que é o aprender a conviver, que talvez seja um dos maiores desafios da humanidade. Aprender a conviver, aprender a entender que o outro tem outra cultura, que o outro tem outra formação, outra educação, enfim. E é preciso compreender essa diversidade de seres humanos. Somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo e não é possível que alguém queira que todos sejam exatamente iguais, ou que respondam da mesma forma questões humanas em geral.
né? As culturas vão responder de maneira diferente, a gente só precisa aprender a respeitar e a conviver decente e dignamente com tudo isso. Ufa, meu amigo, que maravilha poder te ouvir nesse momento. E eu gostaria, Sidney, que você pudesse oferecer para os nossos cursistas e quem vai nos ouvir, né, tendo acesso a esse documentário, quais seriam suas considerações finais para nós? O que que você gostaria de falar para essas pessoas que estão nos ouvindo, além de ter contado essa trajetória incrível da sua vida? Aproveitar aqui para resgatar um ponto que você colocou, né? Até em relação a essa última publicação, as pessoas às vezes perguntam: poxa, como é que você consegue se envolver com tanta coisa, fazer tanta coisa? Então, eu acho que o segredo está um pouco dentro daquilo que você mencionou há pouco, né? Primeiro é tentar sempre fazer da melhor forma possível, né? E, naturalmente, que nós temos que ter um envolvimento pessoal, afetivo, espiritual, enfim, não importa qual é a percepção que você tenha, mas você precisa estar feliz naquilo que você faz. O grande problema hoje, eu vejo, Sidney, que as atividades, em determinados momentos, na esfera pública, como também na privada, elas têm se desenvolvido de uma forma um tanto quanto negativa, exatamente porque as pessoas fazem porque têm que fazer. Então, quando você tem a felicidade de realizar aquilo que você gosta, naturalmente aquilo não vai ser algo doloroso, ao contrário, vai ser algo prazeroso. Penso também que a gente precisa persistir nos nossos ideais, nas nossas convicções e nos nossos sonhos. Dizer que tudo são flores, não são. Mas eu aprendi muito cedo, inclusive também um ditado da minha mãe, que sempre há um dia atrás do outro e uma noite no meio. Então, aquilo que, de repente, num dado momento pode não ser tão bom, amanhã ela pode se transformar de uma forma bastante satisfatória. Então, ao longo da minha trajetória, eu vivenciei experiências como essas, experiências não tão boas, experiências maravilhosas. E o que eu procurei fazer e que eu procuro fazer na minha vida é exatamente tirar tudo isso como uma lição. E não ficar remoendo determinadas coisas, porque isso não leva absolutamente a nada. Se vocês pegarem nessa publicação que fiz agora no meu Instagram, anteontem, sobre esse novo livro, eu dizia exatamente isso. Eu vou me permitir aqui ler exatamente para que vocês não vejam, e se vocês tiverem oportunidade de verificar, está lá, né, sobre esse episódio que eu falei. Então, eu escrevi assim: ontem recebi meus 2 novos livros publicados em 2021, que eu tive a oportunidade de mostrar aqui. Hoje recebo a notícia que este, a ser lançado em breve, já está pronto. Como eu disse, se Deus quiser, dia 17. Receita: trabalhar duro e de maneira séria e correta. Não perder tempo com coisas sem importância. Não falar mal dos outros. Então, as pessoas perdem muito tempo e muita energia com isso. E uma coisa que eu acho que é fundamental e que realmente fez toda a diferença na minha vida: agradecer a Deus e ao universo por todas as oportunidades. Então, é isso, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida tem nos dado, refletir sobre atos que nós adotamos, corrigir aquilo que foi realizado de maneira indevida e aprimorar o nosso dia a dia. Então, a cada dia que se passa, nós temos sempre a oportunidade de fazer
e de sermos melhores. Então, eu ainda pretendo fazer muita coisa, eu ainda preciso melhorar muito enquanto pessoa. Então, é mais ou menos nessa perspectiva, né? E realizar aquilo que está dentro do nosso alcance, sempre da melhor forma possível. Acho que é por aí. Maravilha. Aplausos. Aplausos para esse grande amigo, esse grande jurista, esse homem que vem contribuindo para uma transformação local e global. É extraordinário poder dialogar com alguém como Sidney e perceber isso na vida dele. Isso ele evidenciou por meio das suas palavras, enfim, das suas obras, mais de 60 livros publicados, e ainda nos dá essa mensagem final de alguém que está sempre em busca de melhorar. Esse seu trabalho final, né, que fala da questão ambiental, eu quero encerrar esse encontro, então, lembrando de Beto Guedes, né? A todo momento me parece que a gente está fazendo isso, uma chamada para isso. E acho que o livro do Sidney pode, talvez, eu quero ler naturalmente. Eu já vi que essa biblioteca é vasta e eu preciso mergulhar nessa biblioteca porque eu tenho um trabalho que dialoga com as questões ambientais e de direitos humanos também, que é a reciclagem de resíduo de óleo vegetal realizada pela minha empresa, que é o Instituto Libertas. Então, e esse trabalho dialoga com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU até 2030. E a Estou gente pensa procurando muito... aqui para te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu acho. Olha aqui, ó. Opa! Uau! Resíduos sólidos. Olha, que isso! Esse Tem livro que eu ler. publiquei pela Forense. Eu preciso ler isso, né? Então, por quê? Porque a gente sabe exatamente que aquilo que se faz aqui impacta no mundo todo. A gente evitou a contaminação de 5 bilhões de litros d'água no Rio de Janeiro. Mas quando a gente fala no Rio de Janeiro, é só para localizar que as águas se movimentam no mundo todo, elas dialogam, né? São as águas do mundo. E se eu evitei essa contaminação aqui, eu evitei essa contaminação no planeta. Então, a gente entender essa importância da ação que cada um tem. Sidney, muitíssimo obrigado. Como eu falei, lembro do Beto Guedes, no seu Sal da Terra, quando ele fala, né? Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Bem, que está na hora de arrumar. Eu acho que é isso que você faz a todo momento conosco, com seus alunos, com seus amigos, com quem está nos ouvindo, né? Nos provocando a um repensar, a um refazer e a jamais desistir, persistir para realizar os sonhos. Sidney, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a sua vida, a sua história, a sua trajetória por você mesmo. É muito diferente, né? Muito, muito obrigado. Eu te agradeço, Sidney, por essa oportunidade e, mais uma vez, te parabenizo pelo excelente trabalho e pelo ofício hercúleo à frente dessa academia que, infelizmente, né, ainda não temos o respaldo, muitas das vezes, de alguns segmentos que poderiam alavancar o desenvolvimento não apenas da academia, mas da cultura Duque Caxiense. Então, parabéns e felicidades e vida longa, né? Vida longa, muito obrigado. É exatamente isso. E como você disse, é o que aprendo mais uma vez é a persistência. Então, nós somos persistentes, sempre em luta, buscando esse respaldo, esse respeito, né? Esse valor na nossa sociedade, né? Caxias vai compreender isso, né? Aos poucos a gente vai conquistar esse espaço, não tem dúvida disso. Muito obrigado. Tivemos a honra, a emoção, a honra de falar com essa grande figura, com esse ilustre senhor, professor, doutor, acadêmico,
Sidney Guerra, ocupante da cadeira número 16, que tem como patrono Gilberto Freire. Muito obrigado, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até tirar o fone, porque não precisa de fone. Fantástico, fantástica história, trajetória do Sidney Guerra, com uma atuação global, com essa preocupação da ação do indivíduo e como ela transcende e influencia todo mundo. É algo realmente fantástico, sim, com temas super atuais. Nossa, emocionante. Vocês gostaram? Todos gostaram? Sim, foi muito Sim. bom. Maravilha. Alguém quer fazer alguma colocação, algum ponto que mais gostou, alguma questão? Fiquem à vontade. Podem fazer fila, tá? Não precisa um se debruçar em cima do outro. Todo mundo pode ficar à vontade, tem esse tempo para interagir aqui. A Iranete está dando os parabéns, a entrevista que foi fantástica. Floribela também, deu no chat. Foi realmente uma história grandiosa, né? O que se assemelha com a história de quarta-feira, com a nossa entrevista de quarta-feira, é esse início de trajetória, né? Que é um pouco, digamos, que a gente pode, como a gente pode dizer, assim, de experimentação, né? De aproveitar várias experiências diferentes e, a partir dessas experiências, se encontrar essa felicidade, como o Sidney falou, né? Eu lembro de um livro que se chama o Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que ali deixa muito claro que tudo começa com a felicidade, né? Todos os sucessos em suas atividades, ela precisa começar pela felicidade. O resto é só desdobramento de você estar feliz. Então, pela sexta-feira, gostaria de agradecer a presença de todos, que se cuidem nesse final de semana. Está esfriando, então vamos nos agasalhar. E muito obrigado mais uma vez. E semana que vem voltamos, quarta-feira. Diretor, qual que é a aula de quarta-feira? Qual é o nosso acadêmico? Então, a gente vai gravar ainda, tá? Vai ser a Vera Machado ou Magali Machado, tá? Então, Opa, diretor, acho que deu problema aqui, que não saiu o áudio, eu não escutei. Deve ser porque eu tirei o fone, vou colocar o fone de novo. Não, então, a gente vai gravar ainda, tá? A aula de quarta-feira, né? A gente está tentando agendar a Vera Machado ou Magali Machado. Vera Machado ou Magali. Muito obrigado mais uma vez. Também a gratidão enorme ao nosso diretor, Sim, Carlos Alves, incansável como sempre, a presença de todos. Um excelente final de semana e até quarta-feira que vem. Vamos tirar uma foto, né, diretor? Eu já tirou a foto. Podemos fazer agora. Então, vamos fazer uma foto rapidamente. Quem puder acender aí, ligar a sua câmera, para a gente tirar a fotinho para registrar esse momento incrível. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Foi. Maravilha, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso, bom final de semana. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.